Fala galera, beleza? Hoje dia 22 de novembro, sejam bem-vindos à nossa análise diária. E aconteceu o que a gente falou aqui, né? O gráfico realmente fechou aqui dentro do nosso canal, tinha sido perdido. Como fechou velas aqui dentro, ele realmente buscou essa região que a gente tinha demarcado no vídeo de ontem. Então, por enquanto, o Price Action está sendo obedecido. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que mesmo com as notícias, a gente tende a respeitar respectivos pontos do Price Action, da ação do preço, porque eu não sei como é que é o seu operacional, mas mesmo que você use vários indicadores, várias coisas, geralmente só com isso daqui você consegue operar, somente analisando candles e regiões onde o preço para, onde o preço volta, como ficou a tal região, se teve preenchimento de candles com volta ou não. Geralmente isso acontece porque quem manda na verdade em tudo, em todos os indicadores, em todo e qualquer tipo de ajuda que você consegue colocar aqui no gráfico, é o próprio Price Action, é a ação do preço. Então, sim, eu acredito mesmo que se a gente tivesse quedas aqui importantes, por exemplo, aqui no diário, se a gente tivesse quedas aqui, acontecesse outra notícia forte hoje, a gente não sairia com uma vela assim enorme, derrubando tudo, numa vela só. Geralmente a gente tem reações, e essas reações sempre vão acontecer no mesmo lugar, independente da notícia. Então, se a gente tivesse uma notícia agora, nesse momento, que fosse muito mais forte do que essa que a gente teve, mesmo que a gente tivesse uma queda, é quase 100% de certeza que a gente, em algum momento aqui, vai ter um tipo de reação. Nem que seja para ele subir mais um pouco, para continuar a queda, entendeu? Por exemplo, eu não sei se alguém de vocês esteve aqui durante a queda da FTT. FTT, se você olhar ela no gráfico aqui diário, você vê uma vela enorme de queda, correto? Só que se você adentrar aqui dentro do gráfico, você vê que não foi só queda. Teve momentos que o preço parava. Então, a queda começou aqui, ó, já nessa região. Na verdade, muito mais acima. Mas o ponto principal dessa queda foi aqui, ó. Aqui, ó, nesse candle que a gente teve notícia. FTT estava em $20. Teve uma queda forte para esse rumo. Só que aqui, ó, a gente já teve uma primeira reação. Então, desse ponto para cá, a gente teve uma subida, ó, 21% de subida. Esse ponto aqui provavelmente era um ponto de suporte anterior. Então, mesmo que teve toda essa queda, todo esse crash aqui, a vela não foi assim, ó, de $20 a zero. Ele teve esses momentos aqui que ele parava para depois continuar caindo. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: mesmo que a gente tenha essa queda aqui agora, rompa esse canal aqui para baixo, a gente vai parar assim em algum ponto, algum suporte, algum desses locais que a gente já vem falando já anteriormente. Beleza, gente? Então, o que manda aqui não são as notícias, é a própria ação do preço. As notícias sim podem potencializar o preço tomar uma decisão, tomar um rumo. Por exemplo, a gente estava em alta, a gente teve esse rompimento dessa linha aqui, ó, de tendência de alta, a gente rompeu aqui para baixo. Por enquanto está fechando a região que a gente falou ontem, e se o preço fizer essa movimentação aqui, ó, voltar aqui para o final do canal e romper o canal para baixo, provavelmente a gente vai começar a nossa correção semanal em busca de algum nível aqui mais abaixo, na casa de 34 a 33 mil dólares. Mais ou menos nesse range ele deve dar uma parada. A outra possibilidade que pode acontecer no dia de hoje é justamente o preço apoiar na base do canal de novo, que a gente já fecharia essa nova região. Quem já está atento ao canal já sabe que eu trabalho com regiões abertas. Essa região aqui provavelmente nas próximas horas vai ser fechada. Então a gente pode vir fechar essa região aqui desses candles aqui e voltar a subir. Quando voltar a subir, a gente vai ter uma particularidade aqui. Se você está atento também aos gráficos, a gente formou uma linha de tendência de baixa. O preço está respeitando fielmente essa linha de tendência de baixa. Então, se você já entendeu, a gente está nessa movimentação aqui, ó. Se o preço tocar nesse final do canal e tiver uma reação aqui para cima, e nesse ponto o preço romper e continuar a alta aqui, ó, por exemplo, aí a gente sai de uma nova linha de tendência de baixa e vai buscar altas de novamente. Provavelmente a gente vai buscar primeiramente a região de 37 mil dólares e novamente o nosso topo do canal, que confluiria com o fechamento dessa área aqui que não foi fechada ainda, na área de 38 mil dólares. A gente tem um pouco de liquidez aqui ainda e muita liquidez, claro, acima do topo anterior. Justamente no final do canal, inclusive, essa agulhada já fecha os stops da galera aqui, ó, já pega os stops dessa galera. Então essa seria a movimentação mais bullish, né? Só que também a gente tem a outra possibilidade, que é o preço fazer essa movimentação, pegar essa liquidez dessa região aqui ainda e mesmo assim continuar aqui embaixo da nossa linha de tendência de baixa, continuar respeitando essa linha de tendência de baixa, porque se continuar respeitando fielmente essa linha de tendência de baixa, essa linha vai se estender. Então essa linha não vai ficar só nessa região, essa linha vai se estender até lá para baixo, até algum momento ser rompida. Então a gente pode seguir sim nessa movimentação, fazendo fundos, cada vez mais fundos, e topos cada vez menores, entendeu? Até chegar num outro ponto de interesse do mercado, outro ponto onde tem muita liquidez. Então essa região, como já foi preenchida, eu já posso apagar. Por enquanto a gente fica com esses dois tipos de movimentação. Essa movimentação aqui,
ou um possível rompimento justamente no final do nosso canal, que romperia, se apoiaria de novo no final do nosso canal mais ou menos, na faixa de 36 mil dólares e buscaria aquele movimento de alta. Por que eu acredito ainda nesse tipo de movimentação? Por conta disso daqui, ó. Daqui eu já apresentei para vocês em um vídeo, mas eu vou reforçar hoje. Bitcoin no gráfico semanal, a gente está justamente se apoiando em 0.38 de FIBO. Então o que eu tô querendo dizer aqui para você? Gráfico semanal, pegando do topo mais alto do all time high até o fundo, a gente está justamente dentro da faixa de 0.38 até a faixa de 0.5. Se caso o dia de hoje, ou então a semana que a gente está aqui, fechar aqui dentro ainda, a gente vai ter sim a possibilidade da próxima semana ser uma semana direcional em busca do nosso nível aqui de 0.5 de FIBO, que está na casa dos 42 mil dólares. Inclusive, se eu traçar uma FIBO aqui de rompimento, ó, quando o preço rompeu esse topo, a gente tem os possíveis alvos, né? Então, o primeiro alvo estava na casa de 36 mil dólares, a gente pegou esse alvo, e o próximo alvo já conflui aqui, ó, na casa de 42 até 43 mil dólares. Esse seria o próximo alvo do Bitcoin, se a gente se manter aqui dentro, porque hoje é quinta-feira, a gente ainda tem alguns dias para essa vela ainda fechar aqui dentro. Então, se essa vela fechar aqui dentro, entre 35 mil dólares, se romper os 36 mil para baixo e ficar aqui dentro, a gente provavelmente vai iniciar a correção semanal buscando esses níveis aqui, mencionados, como todo mundo já sabe. Tem algum momento que a gente pode ter uma reação, porém a gente vai voltar para esse range aqui de FIBO. A gente teria que romper novamente os 36 para engatar na nova alta, em busca dos 41. Então praticamente essa semana que a gente está é uma semana decisiva. Se ela fechar do jeito que ela está, acima dos 36 mil, eu acredito muito que o preço vai buscar assim os 41, 42, 43. Vamos agora para nossa análise de sentimento. Curto prazo a gente teve esse rompimento aqui, né, da nossa tendência de alta aqui no Open Interest. Outra coisa também que a gente tem que continuar atento, que você não pode esquecer, que é o nosso Open Interest está caindo de acordo com o passar do tempo no longo prazo e o preço subiu. Por isso está nas alturas, o dinheiro está saindo do mercado. A gente consegue ver isso até melhor que no gráfico de 4 horas. Ó. O Open Interest não está conseguindo suportar níveis muito altos. Toda vez que a gente chega em níveis altos, a gente tem um despejo. Ó. E o último nível foi esse daqui, ó, de 86 mil contratos abertos. Então, mesmo que agora, por exemplo, aqui no curto prazo, a gente teve essa subida ó, de 1 hora aqui, ó. Toda vez que a gente tem uma subida, a gente tem velas vermelhas muito grandes, pessoas fecham seus contratos. Então esse tipo de comportamento aqui no Open Interest é um comportamento baixista. Em conjunto com isso, a gente ainda permanece acima de 1. A gente acabou de ter uma leve queda aqui, algumas pessoas começaram a entrar em short, talvez devido à própria notícia em si, né? Mas mesmo as pessoas entrando em short aqui, ainda não é suficiente para a gente engatar uma nova alta, porque a gente precisaria de ter muito mais pessoas entrando em short e junto com isso o aumento do Open Interest. Não é o que está acontecendo. A gente está tendo pessoas começando a postar em short e o nosso Open Interest ainda caindo. Pessoas estão fechando as posições. Isso é um sinal bearish, por enquanto. Então, por exemplo, mesmo que a gente tenha um aumento do Open Interest aqui na Binance e ele vem até essa região, pode ser que aqui a gente tenha um outro despejo de novo e a gente faça velas grandes. O que a gente precisa ver para a gente ter também uma alta mais confiável? Quando o preço chegar nessas regiões aqui, a gente ter um aumento no Open Interest e que esse aumento fosse bem significativo, fosse com velas grandes e que principalmente rompesse essa área aqui que a gente está trabalhando, ó. A gente está trabalhando no Open Interest dentro dessa área aqui faz bastante tempo, ó. A gente precisava ter um aumento muito significante aqui que rompesse aqui para cima, a gente fosse de novo em busca dos 100 mil contratos abertos. Quando isso acontecer, provavelmente a gente deve buscar um novo topo no Bitcoin. Para finalizar o vídeo, bora falar sobre possíveis operações no dia de hoje. Eu, na verdade, eu já estou na operação, em short, aquela mesma que eu falei aqui para vocês ontem. Eu acabei pegando essa região aqui em short e vou tentar surfar ela até o final do canal. Se a gente tiver um rompimento dessa linha aqui de tendência de baixa para cima, eu vou estar encerrando essa operação e talvez abrir um long justamente nessa região, se caso o preço tiver cruzado essa linha de tendência de baixa, porque se o preço tiver pro lado de cá dessa linha, eu acho que não compensa a gente abrir um long aqui, mas se o preço realmente romper essa linha de tendência de baixa e se apoiar aqui, eu acho que vale a pena um long com o stop aqui abaixo do nosso fundo anterior e o alvo lá no topo do nosso canal. Shorts, aqui seria um bom ponto de short para você shortar. Poderia colocar o stop aqui acima do topo anterior. Com a primeira realização de parcial, a gente poderia realizar justamente aqui em cima dessa linha de tendência de baixa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, te convido a dar aquele like. Isso aqui vai ajudar muito esse vídeo a espalhar para outras pessoas. Também, se você puder se inscrever no canal, vai ser muito bacana.
porque a gente tá com a meta aí de conseguir 100 inscritos pra gente poder fazer lives e vai ser muito bacana isso aí. Também tô com alguns projetos de poder ensinar um pouco da maneira que eu analiso o mercado aqui para vocês. Então você que está acompanhando os vídeos aqui no canal vai ser recompensado. Vou passar sim um pouco do meu conhecimento aqui para vocês, beleza? Então fique comigo e é isso aí, bora para cima.